Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje temos um episódio aqui diferente de todos os outros. A gente já chegou aí na casa de mais ou menos 20 episódios, pouco mais, pouco menos. A verdade é que, desde que a gente começou essa jornada do conhecimento, batendo papo com diretores tributários, funcionários públicos, vereadores, auditores da Receita Estadual, executivos, contadores, muita gente boa a gente trouxe aqui, tanto de Curitiba quanto de São Paulo. Na verdade, a gente foi percorrendo vários assuntos, diversos assuntos, que me trazem apenas uma certeza: o sucesso deixa pistas. E a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos que são caros a cada um desses convidados, como atitude, como a questão de falar inglês, como a questão de adaptabilidade. Falamos um pouco sobre erro inútil, enfim, falamos sobre 20, 30 assuntos que são caros a esses nossos convidados. E eu aqui estou tendo a ideia de ter esse bate-papo aqui com vocês. Então esse episódio sou eu aqui sozinho, tentando sumarizar um pouco o que a gente falou aqui ao longo desses 3, 4 meses de podcast, para que fique gravado assuntos que realmente são caros a esses profissionais e que adicionam valor às suas respectivas trajetórias. Vamos passar ponto a ponto, comentando um pouquinho, recomendando um livro, outro pouquinho. Vocês vão ter oportunidades, inclusive, de utilizar o link que eu vou disponibilizar aqui no podcast, para que vocês possam comprar alguns desses livros na Amazon e também ajudar aqui o podcast com esse comércio, com essa compra aí dos livros, estudar um pouco mais, ter acesso à literatura que muitas vezes foi citada aqui ao longo desses episódios. Falávamos aqui que o sucesso deixa pistas, e uma das pistas mais percorridas ao longo desses cerca de 20 episódios é a pista da atitude. Atitude que foi um ponto trazido por mim já no primeiro episódio, lá no início de janeiro. Falei bastante de atitude, me coloquei na condição daquele que eventualmente não tem tanto talento assim, nem tanta inteligência assim, mas sempre teve muita atitude para trabalhar, para estudar, para dar aquele extra mile no trabalho, no estudo. E atitude foi um ponto trazido também pelo Rafael Toribio, meu querido amigo Rafael Toribio, pelo Ricardo Guimarães, diretor da Electrolux, e pela Sigrid. Falaram bastante de atitude. E tem um livro que eu queria recomendar aqui para vocês, que é o livro Garra, da Angela Duckworth, em que ela fala bastante dessa questão de atitude. Ela divide ali os segredos, se é que existe segredo para o sucesso. Ela fala do talento e ela fala da atitude. E ela fala também que talento sem atitude é desperdício. Então é muito bacana o livro, é um best-seller. Eu falo bastante sobre ele também nos meus cursos. E a Ângela discorre sobre esses assuntos de talento, de atitude. Ela dá vários exemplos de atletas, de outros profissionais que tinham muito talento, mas não tiveram atitude, e aqueles que tinham algum talento e muita atitude. E ela faz uma espécie de comparação disso. Quer dizer, quem se sai melhor na vida, na carreira, em termos de sucesso, em termos de performance. Então esse é o primeiro assunto que eu queria trazer aqui para vocês, naquele velho espírito de que o sucesso deixa pistas. A atitude parece ser algo bastante destacado e que, por sinal, eu trago num curso que eu estou lançando agora em breve, em 2023, chamado Introdução à Carreira Tributária. É um curso que eu estou destinando a jovens em início de carreira, analistas, trainees, estagiários, jovem aprendiz, gente que está iniciando uma carreira, iniciando um curso de contabilidade, um curso técnico de contabilidade, iniciando uma carreira numa consultoria. Eu falo bastante sobre aspectos que dependem só de você, e a atitude é um deles. Então, só para deixar bem gravado que isso é um assunto que não é apenas trazido por mim, através de cursos, nem através de livros tão somente, mas profissionais que estiveram aqui comigo conversando, falaram a todo instante de atitude
e a importância da atitude na construção de carreiras de muito sucesso. Um outro ponto trazido por profissionais que estiveram aqui comigo, e aqui eu cito de novo o Rafael Toribio, o Ricardo Guimarães, eu mesmo falei sobre isso, é a questão do inglês. Quer dizer, se você tem como objetivo trabalhar numa multinacional, ter uma experiência fora do país, aquele dilema que os jovens que estão saindo da graduação têm entre investir num pós-graduação ou investir num curso de inglês, parece que ela não existe mais. Você realmente precisa focar no inglês para poder trabalhar em multinacionais. O inglês ele abre portas, ele aumenta o tamanho do seu mundo e com certeza ele vai te dar muita recompensa, muitas oportunidades, não apenas no Brasil quanto no exterior, não apenas com assuntos do Brasil, mas assuntos de tributário internacional, de remessas para o exterior, de preços de transferência. O Brasil hoje discute uma nova legislação de preço de transferência, então você acessar a literatura, a legislação, as boas práticas disso da OCDE, você vai precisar realmente dominar a língua inglesa, o que significa poder negociar, poder persuadir, poder ler, poder escrever e-mails, poder fazer perguntas. Então, a questão do inglês parece bem presente. Eu tive aqui pessoas, queridos amigos, falando comigo, como o Rafael. Hoje o Rafael mora em Paris, trabalha em Paris. O inglês levou ele até lá, ele já trabalhou e morou nos Estados Unidos e também na Inglaterra. O Guimarães hoje trabalha numa multinacional sueca, precisa a todo instante explicar o manicômio tributário, justamente para colegas, para chefes, para pessoas que tomam decisão na Suécia. E também esse assunto eu abordei no meu livro Manicômio Tributário. Num dado momento, tem um artigo aqui que eu falo sobre esse dilema, né, do inglês e da pós-graduação, que eu vou, inclusive, tentar ler um pouquinho aqui para vocês alguns trechos desse texto que está aqui na página 128. Quem tem o livro pode acompanhar lá, né? Então, vez por outra, sou convidado a dar palestras em cursos de graduação. Gosto muito de aceitar esses convites, pois isso me permite manter o contato com as gerações que estão entrando no mercado, o que me ajuda a entender o que move esses jovens, como se comunicam, quais são as suas principais preocupações, entre outros aspectos. Uma das perguntas mais clássicas que costumo ouvir ao fim das palestras é: e agora? Invisto num bom curso de inglês ou numa boa pós-graduação? A pergunta é tão interessante quanto a resposta, é claro, e tem muito a ver com as mudanças que vêm sendo percebidas no próprio mercado de trabalho. É fato que o Brasil possui uma carência enorme de profissionais que falem um bom nível de inglês. Numa economia cada vez mais globalizada, esse é um ponto fortemente considerado, pois investir num bom curso de inglês abre portas e derruba fronteiras. Quanto de capital estrangeiro temos no Brasil, tanto na indústria quanto no varejo e no setor de serviços? Assim, buscar a fluência no inglês, que é o idioma oficial dos negócios, acaba por elevar o nível de empregabilidade do profissional e eu venho explorando esse assunto mais um pouquinho no artigo. Então, o Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, um livro que você encontra tanto no site da editora Viseu, quanto no link que eu vou deixar por aqui da Amazon, que você pode comprar, inclusive, com um cupom de desconto. Outro ponto fundamental para quem trabalha no mundo corporativo é a adaptabilidade. E aí eu costumo brincar, né, que o bom executivo, aquele que tem mais resiliência, que tem a antifragilidade, que cresce na carreira, que atinge metas apesar de, trabalha muito com o conceito de locus de controle interno, com protagonismo. Esse profissional, ele costuma se adaptar, ele costuma ser um darwinista corporativo. E a gente falou um pouco sobre isso ao longo dos episódios, que você tem que se adaptar muitas vezes a culturas diferentes, a maneiras diferentes que as empresas têm de trabalhar. Você tem uma empresa norte-americana que trabalha de uma forma X, uma empresa sueca que trabalha de uma forma Y. O Emerson Costa e o Fabrício Forest trouxeram isso naquele primeiro episódio em que eu trouxe
2 convidados. E eu tenho um livro aqui que eu gostaria de indicar para vocês, que é o livro do meu amigo Fernando Lanzer. O Fernando foi diretor do ABN AMRO Bank, mora até hoje em Amsterdã, e ele publicou esse livro aqui, Cruzando Culturas Sem Ser Atropelado, Gestão Transcultural para um Mundo Globalizado, da editora Évora. O Fernando trata aqui de questões muito importantes sobre adaptabilidade, sobre questões culturais, ele traz conceitos básicos sobre cultura de países, ele fala sobre viés cultural, estereótipos e preconceitos, ele fala do modelo das dimensões culturais, distância de poder, questões como individualismo e coletivismo, fala um pouco sobre empresas que têm uma cultura mais dos anglo-saxônicos, empresas que são mais latino-americanas, asiáticas. Ele fala sobre orientação para o desempenho, controle da incerteza, e ele vem citando aqui alguns países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Brasil. E fala também um pouco sobre os profissionais que trabalham nesse país. Eu, por exemplo, tenho a experiência, a oportunidade de trabalhar com alguns países aqui da América Latina, como Argentina, Chile, Peru, Colômbia. Já tive oportunidade para trabalhar com profissionais do Uruguai e eu percebo, com certeza, a diferença entre profissionais desses países, a maneira de responder, a maneira de tratar problemas, mais transparência, menos transparência. Nem sempre a gente fala do melhor profissional ou pior profissionais, mas diferentes, são absolutamente diferentes quando a gente compara com profissionais da Europa, ou da América do Norte, ou da Ásia. E o Fernando Lanzer fala nesse livro brilhante sobre isso, de uma maneira muito assertiva e que eu gostei muito. Então, se você quiser adquirir o livro do Fernando, você também pode achar aqui no link da Amazon, que eu vou disponibilizar nesse episódio. Um outro conceito trazido aqui pelo meu amigo Adler, sócio da PwC, sócio de consultoria tributária da PwC, foi um conceito do erro inútil, que é aquele erro que você comete e que você não aprende nada com ele. E eu falava também no meu episódio sobre quando você não erra, você não está usando a pista toda. É um conceito que o Benchimol da XP já tratou em algumas palestras que eu tive a oportunidade de assistir. Eu falo bastante, tanto nos meus cursos, quanto no meu episódio, a questão de é um privilégio você aprender com o erro dos outros. Nem sempre você tem essa condição. Muitas vezes acontece de você ter que aprender com o seu próprio erro, e o erro ele acaba ensinando muito mais do que o acerto. Tanto quanto aquele atleta que ganha medalha de ouro, ele tem a tendência de aprender um pouquinho menos do que aquele atleta que ganhou a medalha de prata, ou a medalha de bronze, ou aquele que sequer chegou ao pódio. Então a derrota, ela acaba sendo uma professora muito melhor do que a vitória. Falando nisso, eu coloco muito nos meus cursos a questão de não defender suas limitações. E nesse livro, que eu tive a oportunidade, dada pelo meu amigo Lionel Nobre e pela minha amiga Gisele Bossa, de trabalhar em coautoria desse livro, Descomplicando a Gestão Tributária na Era Digital, uma visão corporativa aplicada, publicado pela Revista dos Tribunais, da Thomson Reuters. Num dado momento, no meu artigo, da página 67, eu falo do não defenda suas limitações, um pouco sobre aprender com os erros, não ter vergonha de estar sempre aprendendo. O exercício do aprendizado mantém a gente vigilante e sempre crescendo. E eu comento, sempre enxerguei nossa carreira na área tributária como uma pirâmide em que você começa sendo muito exigido a ser um grande técnico, ler bastante legislação, preparar maquetes que retratem a legislação nos números e apurações da empresa, coisas do gênero. Passado um certo tempo, percebi que precisaria agregar habilidades de gestão do tempo, das prioridades, de poder ensinar um pouco do que aprendi e tudo mais. Até que um belo dia, descobri que precisava me tornar um grande vendedor, já que vendia projetos, visões, precisava negociar prazos, orçamentos
e assim percebi que fazia todo sentido plugar habilidades comerciais no meu repertório. Mas aí vem a pergunta: o que você precisa aprender para se tornar um bom vendedor? Ora, você precisa se comunicar bem, lógico. Se comunicando bem, provavelmente você se tornará um bom negociador de grande persuasão. Percebem? Você vai crescendo na cadeia alimentar corporativa e vai agregando habilidades que antes não tinha, mas, por outro lado, deixando algumas habilidades pelo caminho e tudo bem. Passados quase 30 anos de carreira, é certo que já não sou aquele grande expert em Excel, já não domino mais o regulamento do imposto de renda ou a legislação de PIS e COFINS, mas a minha experiência me garante a capacidade de ainda fazer boas perguntas. Bingo! É disso que eu preciso. Seja porque vivemos em um ambiente tributário de muita incerteza, seja porque já não sou mais aquele ávido leitor da legislação, o fato concreto é que eu já não sou mais a grande referência em muita coisa. E tudo bem. A convicção do acerto em estar sempre formando e desenvolvendo bons times me dá a tranquilidade de que consigo contar com gente muito melhor do que eu para responder determinadas perguntas. É por isso que não defender suas limitações deveria ser uma espécie de mantra na carreira. O tempo passa e o que o mundo espera de você também vai mudando com o tempo. Esse ponto de não defender jamais suas limitações tem muito a ver com engajar os times a assumirem responsabilidades, lembrando que isso precisa estar combinado com um ambiente onde haja cultura da confiança. Assim, você garante que todos no time estejam permanentemente se desenvolvendo e que você provavelmente não ficará fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Responsabilidades mudam, expectativas também. Se você quiser comprar esse livro, vou deixar um link também nesse episódio para você ir lá comprar, eventualmente com cupom de desconto também. Tá muito legal esse livro. Eu trabalhei em coautoria com queridos amigos como a Ana Cristina Mussi, como o Ivan Ferreira, que trabalha na Siemens. Tem muita gente boa aqui. Eu tenho certeza que você, gestor tributário, controller, é um livro que vai agregar bastante valor no seu dia a dia. Mais um ponto trazido aqui pelos nossos convidados, notadamente o Júlio Bueno e o Francisco Inocêncio, falávamos sobre burocracia. Longe de ser um assunto dos favoritos que eu tenho, ele é apenas um assunto necessário. Quer dizer, você que é gestor tributário e que investe milhares de horas por ano para entregar obrigações acessórias aos fiscos federal, estaduais e municipais, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você que provavelmente, trabalhando numa multinacional, tem o maior departamento tributário do mundo, você sabe que a burocracia, o ato de ter que preencher a mesma informação em diferentes obrigações acessórias, gera o que a gente chama de custo Brasil. Então, a burocracia, o Francisco Inocêncio, que de carreira, fez uma carreira maravilhosa como auditor fiscal da Fazenda Estadual aqui do Paraná, ele falava que sequer precisávamos de tantas obrigações acessórias porque, dizia ele, temos a nota fiscal eletrônica. Então, ponto. Com isso, a gente controla tudo que arrecada a todo mês, a toda semana. Isso é muito simples de fazer. E ele deu exemplos, falando do estado do Paraná, falando do município de Curitiba, onde ele também prestou serviço depois de se aposentar. E agora o Francisco voltou a trabalhar no setor de tecnologia da Secretaria de Fazenda, onde está criando aí uma série de coisas interessantes ali para os contribuintes. Isso me remete a um livro que eu li recentemente, A Marca da Vitória, do Phil Knight. Esse livro é uma das melhores biografias que eu já li, muito engraçado, inclusive. O Phil Knight, fundador da Nike, e ele fala sobre as agruras de ter um negócio, de ser empreendedor nos Estados Unidos. Ele que começou importando tênis do Japão, depois instalou fábricas na China, no mundo todo. Mas a gente consegue perceber, lendo o livro, a diferença da burocracia norte-americana para a burocracia
brasileira, né? A gente tem aqui coisas que são repetitivas, ninguém ganha com isso. O próprio Ricardo Gazotto, da Ernst, que esteve aqui comigo, ele é sócio de consultoria tributária da Ernst Young. Ele falava que, quando ele compara com colegas dele no mundo todo, ele vendendo projetos de revisão de imposto de renda, ou de PIS e COFINS, ou revisão de uma ECF, ao passo que colegas vendem projetos estruturados, muito mais complexos e que faturam muito mais por isso. Ou seja, esse jogo da burocracia no Brasil, justamente no momento que a gente está discutindo uma potencial reforma tributária, é um jogo de soma zero. Ninguém ganha com isso. Nem consultores, que a gente poderia intuitivamente pensar que, mas eles faturam porque vão revisar minha ICF, vão tentar gerar um sisteminha de consistência externa entre as obrigações acessórias ou mesmo consistência interna às obrigações, e com isso vão faturar ali honorários. Mas nem eles, porque é muito mais interessante vender grandes planejamentos tributários, operações estruturadas pelo mundo todo, envolvendo logística, compras, produção, do que vender serviços spot, serviços que são commodities, uma revisão de ECF, por exemplo. Quando a gente pega o caso do Phil Knight, né, na cruzada dele para construção da Nike, desenvolvimento da Nike, a gente vê num dado momento em que ele é questionado por autoridades aduaneiras dos Estados Unidos, mais para o final do livro, em que ele recebe um auto de 25 milhões de dólares, e ele comenta sobre todo o trabalho que os advogados fizeram com ele para defender aquele auto, o lobby que fizeram no Congresso, ou seja, assuntos muito mais sofisticados de comparação de preço, de valoração aduaneira, pegando ali um pouquinho de preços de transferência. O preço norte-americano foi o caso do Phil Knight, né, nesse livro, A Marca da Vitória. Então, o Brasil precisa disso. Eu não sei se a gente vai criar a reforma tributária ideal. Reforma tributária é algo que traz aí um conceito político, e quando a gente traz política, a gente intuitivamente tem que pensar que a gente vai construir aquela reforma tributária possível e não a ideal. Mas bem interessante esse livro. Fica também aqui o link, se você quiser comprar na Amazon, A Marca da Vitória, autobiografia do criador da Nike, o Phil Knight. Grande livro, uma das melhores biografias que eu já li. Ponto bem importante, trazido pelo meu querido amigo Ricardo Guimarães, é o planejamento. E se você for procurar lá no Spotify ou no YouTube o episódio do Ricardo Guimarães, é o 2º episódio, você vai ver que ele fala que ele não perde uma oportunidade de planejar. E ele fala que planejamento, para ele, faz sentido em todos os setores da vida dele, não apenas no trabalho, planejamento de carreira, mas planejamento da vida pessoal, as questões financeiras, a questão de poder planejar o próximo passo, como é que vai fazer, de que forma ele vai atuar. Então, quando a gente fala de que o sucesso deixa pistas, a gente não consegue falar sem tratar do assunto planejamento. Planejar, executar, enfim, no velho e bom conceito do professor Vicente Falcone. Então, planejamento é um tópico que você encontra ali, bastante explorado no episódio do Ricardo Guimarães, e que também é um item para a gente observar, seja na carreira, seja na vida. Um ponto trazido pelo meu amigo Ricardo Guimarães também, que eu cheguei a escrever, estou usando aqui uma colinha hoje aqui, ele fala de estar cercado de pessoas que me ajudaram. Quem aqui de vocês olha para trás e chega a uma conclusão arrogante de que chegou aqui sozinho? É claro que não. Tem aquele ditado que sozinho eventualmente vamos mais rápidos, mas juntos vamos muito mais longe. E o Guimarães fala de uma forma muito natural sobre essa questão, um pouco do networking, que o Júlio Bueno traz aqui no episódio dele também. Quão importante foi trabalhar com pessoas e quão importante é você contratar pessoas melhores do que você. E eu falo isso também no meu episódio, da audácia, da coragem e da importância de você trabalhar com pessoas mais inteligentes que você, mais capazes que você, que aprendem mais rápido que você. Essa realmente é uma atitude de grandes líderes, pessoas que agem assim a todo instante, costumam
se sair melhor na carreira, costumam contagiar equipes com boas práticas. Isso gera aquele efeito de rebote do tal do que me puxa, que eu te empurro. A Francine fala isso também no episódio dela, de você criar o círculo virtuoso de que todo mundo cresce ao mesmo tempo, se ajudando, ensinando, compartilhando conhecimento. Então, esse é um conceito, né, que o Ricardo trouxe, né, estar cercado de gente boa, de pessoas que me ajudaram, e que eu acho que entra também no rol do o sucesso deixa pistas. No episódio da minha querida amiga Sigrid Kerstin, ela gravou comigo ali o terceiro episódio, logo depois do Ricardo Guimarães. Ela falava sobre a arte de saber dizer não. E dentre as recomendações de leitura que ela traz ali no episódio dela, no nosso Pitacos Culturais, ela traz o essencialismo. Esse livro aqui é fantástico. Na própria Volvo, a gente tem um projeto em que a gente chama de encontros literários, a gente reúne toda a moçada ali para ler 6 livros no ano, e a cada 2 meses a gente discute o conteúdo desses livros e a gente tenta se tornar pessoas melhores através da leitura, através da cultura, através da discussão de ideias. E o Essencialismo é um livro brilhante, é um livro que já está há muito tempo na lista dos mais vendidos no New York Times, e eu separei alguns trechos aqui para ler para vocês. A Sigrid, por exemplo, dizia que muitas vezes o não que você dá para os outros é o sim para você. Quer dizer, qual é o valor disso, o poder disso? Diz o livro, página 12, só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Num outro dado momento, quando ele fala do caminho do essencialista, ele fala, ele acredita fortemente na ideia de que quase tudo é ruído e que pouquíssimas coisas são essenciais. Seu trabalho é filtrar o ruído até chegar à essência. O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos, é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. É um livro sensacional esse aqui, a disciplinada busca por menos, editora Sextante. Eu vou deixar um link aqui também, se você quiser adquirir esse livro na Amazon. Quando você vai no episódio do meu amigo Adler, sócio da PwC, ele fala, quando eu pergunto para ele quais são as principais qualidades de um trainee, seleção lá de jovens talentos, estudantes, profissionais ali no início de carreira que em princípio não tem experiência alguma, como ele mesmo começou a carreira lá muitos anos atrás e hoje já é um grande profissional. Ele fala da vontade de aprender. Então o Adler responde que uma das grandes características é o brilho no olho e a vontade de aprender. Se você está na área tributária, você tem que ter essa curiosidade de aprender, essa vontade de ler legislação, de interpretar, de discutir diferentes pontos de vista e tentar fazer um bom exercício de hermenêutica. Então o Adler fala bastante sobre isso no episódio dele, acho que é uma das grandes características do grande profissional de gestão tributária. Mais uma vez falando sobre o episódio do Francisco Inocêncio, eu falava com ele sobre os bons e maus contribuintes. Por que temos, né, esse cenário de manicômio tributário? Por várias razões. O manicômio tributário ele não é gerado apenas por uma razão, mas por diversas. E uma delas é a divisão que a gente tem de bons e maus contribuintes. Quem são os maus contribuintes? Quer dizer, aquele contribuinte que, desde o primeiro refis, passando pelo segundo refis, que era o PAES, passando pelo terceiro refis, ele negocia, renegocia, reparcela, não paga, entra com mandado de segurança, sonega, discute durante 10, 15, 20 anos. Quer dizer, o Brasil parece permitir esse tipo de jogo e não é por razão diferente que temos
um estoque de contencioso tributário que beira 75% a 80% do PIB. Quando a gente compara isso com países desenvolvidos, que tem 0,75%, 1% no máximo, ou países aqui da América Latina, do lado aqui, que tem 0,50%, 0,75% do PIB em contencioso, estoque de contencioso tributário, a gente vê que realmente há algum desajuste aí. O Júlio Bueno, no episódio dele, ele comete inclusive o atrevimento de dizer: Augusto, melhor do que chamar isso de reforma tributária seria chamar de simplificação tributária. E eu também defendo essa tese, eu concordo muito com o Júlio, porque se a gente não vai conseguir ter uma redução de carga tributária, que pelo menos venha a simplificação, a redução de obrigações acessórias, a redução de horas para a gente conseguir cumprir um compliance. E eu falava também para o Júlio da necessidade que a gente tem de não apenas a própria simplificação, mas a gente deveria estar discutindo antes da reforma tributária uma reforma administrativa. Porque não é a reforma tributária, não é a reforma administrativa, melhor dizendo, que tem que caber na reforma tributária, é o oposto. A gente primeiro discute o tamanho do Estado, discute a reforma administrativa, a redução de gasto público, e depois a gente faz uma reforma tributária para tentar realmente fazer com que a gente tenha um ajuste entre receita e despesa. De toda sorte, a questão aqui, a pauta da grande reforma, a grande expectativa dos contribuintes é, de fato, a simplificação, e oxalá todo mundo aqui torce para que ela venha realmente, que a simplificação seja um grande produto dessa reforma tributária, que a gente sabe muito bem, quando a gente fala de substituição de 4, 5, 6 impostos por um, a gente sabe que primeiro vai piorar. Você tem ali um imposto, um novo, um IBS, um IVA, com 1%, com a alíquota crescendo ao longo de X anos, ao passo que outros impostos já existentes, PIS, COFINS, IPI, ISS, etc., eles têm as suas alíquotas reduzindo. Então, ou seja, daqui a X anos, pode ter realmente um país um pouco mais justo, com uma tributação mais progressiva, mais justa, mas até lá a gente vai ter que conviver com esse N+1, ou seja, os impostos que estão aí, mais o novo, eles convivendo harmonicamente ou nem tão harmonicamente assim, até que a gente tenha realmente a redução do número de impostos e, consequentemente, torcemos todos que a gente tenha a redução também de obrigações acessórias e aí a tão sonhada simplificação tributária. Então eu queria agradecer você que ficou até agora acompanhando esse episódio, um episódio solitário, mas não menos rico de conteúdo do que aqueles em que eu tive acompanhado, bem acompanhado com amigos, queridos, com executivos, consultores, advogados. Eu tenho aqui uns recadinhos para a gente finalizar esse episódio. Primeiro ponto, alguns livros que eu citei aqui, vocês podem comprar nesse link da Amazon que eu vou disponibilizar por aqui. Vocês podem entrar ali, acessar, vai ter um cupom de desconto. Através desse cupom, vocês conseguem adquirir esses livros que eu fui comentando aqui ao longo do episódio. Segundo ponto, continuo contando aí com o contato de vocês, perguntas, sugestões, críticas, aquilo que vocês quiserem me mandar para o WhatsApp, eu respondo. 419-9569-3841 de Curitiba. Você me manda pergunta, manda crítica, manda sugestão e eu leio aqui no ar nos episódios com outros convidados. Terceiro ponto, redes sociais. Augusto Flores Oficial no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Curte lá, interaja comigo. Comente, critique, faça o que bem entender lá, que eu levo em consideração tudo isso para a gente estar sempre melhorando o nosso conteúdo. Você consegue me achar também no website www.augustoflores.com.br. Ali você encontra cursos, livros, você pode agendar uma mentoria, você vai ter acesso a lives, palestras que eu já fiz, tem muito conteúdo por ali. Fique muito à vontade para acessar, para se cadastrar na newsletter. Eu falei aqui um pouquinho sobre os meus cursos
ao longo do episódio. Então, esses cursos, eles abrem agora pré-inscrições. Vocês podem se cadastrar lá pelo website augustoflores.com.br para ser avisado através de e-mail quando esses cursos estiverem abertos na nossa plataforma Hotmart. E, finalmente, falando, né, que cursos que são esses? Introdução à carreira tributária, lembrando, né, o curso novo, e também gestão tributária de multinacionais. São cursos diferentes daquele que eu já tenho na minha plataforma, que é Técnicas Poderosas de Gestão Tributária e Gestão de Riscos e Oportunidades Tributárias. Esses já estão sendo oferecidos desde o ano passado, 2022, e agora esses cursos novos, eu estou abrindo pré-inscrições, e você pode ir lá fazer a sua pré-inscrição para ser avisado, para se cadastrar, para se inscrever antes da hora. Eu tenho ali algumas promoções especiais para te conceder se você fizer esse pré-cadastro. Muito obrigado, até a próxima.